Alô, alô. Na escuta, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem com vocês? Como vamos? Vambora, pessoal. Olha o Lazari, diretamente de Porto Alegre. Tudo bem, Thiago? E Vitor, no Extragel. Tudo bem, professor? Como vai? Opa, rapaz, tudo bem? Tudo tranquilo, cara? Satisfação, Opa, satisfação. toda minha, toda minha. Como estamos, cara? Tudo tranquilo? Rapaz, foi um dia pesado nessa tal dessa guerra, hein, rapaz? Pô, é pesado. Pesado, porra, pesado mesmo, assim, bizarro. Realmente pesado. Tava fazendo a pauta aqui, dá até um nó na garganta, cara. Impressionante. Pois é, isso. Claro que guerra é sempre complicado, independentemente do dia, mas eu achei o dia de hoje particularmente complexo. Vamos ver. Enfim. Ô, Tang, bota aí o aviso de selos, por favor. Bota sim, Daniel. O Por que você gostaria que eu gentileza. escrevesse hoje? Eu gostaria que eu escrevesse o que hoje? Ah, É, cara, selos à venda. plantão petit. São seus à venda? É, selos à venda. Plantão petit. Dá um recado pra quem tá no YouTube aí, cara, que volta e meia aparece alguém lá no Oi, comentário lá gente. falando assim: pô, como é que eu compro selo? Tô aqui no YouTube, como é que Vai faz? lá no petijornal.com.br, tem a seção Apoio o Petit com várias alternativas para o pessoal apoiar, se quiser e tal. Tem Pix, É, inclusive, tem PicPay, tem várias isso. alternativas para o pessoal apoiar a gente lá Só para no, saber, no então, que site do o podcast. selo é um recurso do Instagram, né? Então a gente está gravando isso aqui numa live no Instagram, como a gente faz todos os dias, né? Então hoje assim, hoje está, aliás, tem mais uma data importante hoje, né, Daniel? Hoje é 40 dias de guerra, Pois é. muito mais do que a gente imaginaria que teria, né? 40 dias de guerra. Então a gente está fazendo aqui isso aqui numa live no Instagram. Então no Instagram tem o recurso dos selos, tá? Se você não está assistindo a gente no Instagram, ou se você está assistindo no momento em que não está mais ao vivo, então, assim, fica no Instagram depois. Se você estiver assistindo depois, já não tem mais como comprar selo. Mas se você entrar lá, petijornal.com.br, www.petijornal.com.br, você tem lá várias opções para apoiar. E sim, amanhã tem aula gratuita, exatamente, sobre o OTAN. Vai rolar amanhã, 21 horas, tá? Então, terça-feira, 21 horas, como aliás, toda terça-feira tem aula do Petit Cursos. Amanhã a aula é gratuita lá no YouTube do Petit Jornal. Não vem para cá, não, tá, gente? Não vai ser aqui, não. Vai ser lá no YouTube do Petit Jornal, amanhã, 21 horas. Eu sou Daniel Souza. Alô, ó, gente, o clima no Rio de Janeiro está complicado para internets, tá? Então chove, para de chover, faz sol, cai, volta e tal. Então o professor Daniel Souza está aí carregando a internet dele. Vamos ver se vai dar tudo certo aí. A aula vai ficar disponível depois. Sim, a aula vai ficar disponível. Petinder, todo presente lá, exato. Não espero nada menos de vocês. Viviane Ribeiro, ó, de Curitiba, comprou sendo as últimas 3 lives da gente aí, muito obrigada. A Shirley, já apoiadora do canal, muito obrigado. Sancionaram o Daniel. Pois é, o Daniel tá com muita cara de Zelensky, e aí foram lá e sancionaram o cara. Ó, caiu, vai voltar daqui a pouquinho. Amanhã tem plantão, Kika. Toda vez que a gente faz aula tem plantão, só que aí o plantão é mais tarde, tá? O plantão normalmente na terça-feira, como ele começa depois da aula, ele costuma começar por volta de 11 da noite, tá? Mas tem plantão, firme e forte, normal, só que aí começa um pouquinho mais tarde. Aí é até bom vocês saberem, porque não vai ser no horário de sempre, tá? Aí normalmente tem uma galera, né, Daniel? A gente Opa! começa na terça-feira, Daniel, tem plantão, só que o plantão é mais tarde. E aí tem Mais uma galera que fica tarde. desesperada, pelo amor de Deus, não tem plantão hoje. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá na aula gratuita, assiste a aula gratuita, acompanha direitinho, porque depois que a gente sair, a gente só toma água e faz o plantão aqui normalmente. É isso aí, Tanguê. Pô, Caiu aí, peraí. rapaz. Tá tudo bem, cara? Você recuperou Tá, direitinho? cara, o download está com a taxa excelente, está com uma taxa de 300. O upload Querendo está baixar, oscilando. querendo O baixar up- filme, dá, tranquilo, de dá boa. ótimo, a upload oscila. Não sei por quê, não sei qual é o problema de upload. Tanto que eu fiquei ali congelado e eu te via perfeitamente. Então o Pois é. download funciona maravilhosamente, o upload, por Você alguma estava razão, por alguma razão não. travadão aqui.
Travadão, Não, pois é. e eu tava te vendo falando normalmente e tal. Eu falei, vou derrubar e entro de novo, que de repente funciona melhor. Ih, rapaz. Bloqueou de novo. Daniel, você provavelmente está me ouvindo. Você está bloqueado mais uma vez. Não é possível isso, gente. É possível. Agora voltou. Eu voltei a te ouvir. Na hora que você espraguejou, eu voltei a te ouvir. É isso. Parou de novo. Agora, se você espraguejar de novo, eu te ouço. Mas, Vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Ó, voltou, tá vendo? Tudo, Daniel, é uma questão de fé. Tá te faltando fé? Aí a internet cai. Se você volta a ter fé, a internet volta. Deve ser gato. Até porque é mais barato, né, gente? Não, gente, a internet, sério, tem estado muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Calma, gente, que ele volta. Ó, a Carola Braga comprou selo aí. Daniel, derruba e volta, cara. Eu prometo que eu te chamo de novo. Sessão de descarrego. Será que eu consigo derrubar ele? Não consigo. Só ele consegue derrubar ele mesmo. Porra, Luiz, aquilo ali era tenso, cara. Aquilo ali era tenso. E você sabe, Luiz, que aquela época eu tinha minha internet só para dar aula. Só. Eu contratei a internet só para isso. Peguei a maior de todas. E não funcionava, cara. Não funcionava. Eu comecei a dar aula em casa, funcionava normal. Volta, Daniel. Cadê ele? Cadê o homem? Aí, aceitar. Cadê o homem? Voltou mais uma vez. que isso, gente? Não é É possível um isso. negócio desse, rapaz. Como é que Daniel, aumenta a tal da velocidade do upload, Tanguy? Download tá Daniel, bom, tá ótimo o download. processo. Processo. Ó, eu tenho certeza, ó, quer ver? Tem algum advogado aí que aceita fazer o processo? Daniel, pronto, é causa ganha. Você mostra aí que você está prejudicando, né? Questão de interesse público. Pessoas ávidas por saber o que está acontecendo na guerra estão sendo impedidas por causa da internet. Pronto, tenho Olha aí, certeza que vai aparecer uma meia dúzia aí, ó. olha aí. Tem que dar aula onde? Por um monte de lugar, gente. Mas ó, nesse momento tem casa. Nesse momento tem casa. Ó, apareceu já uma aí, ó. O que é? Advogada, para te ajudar no processo. Com a Ó, boa. Isso é Shirley bom. também, mais uma. Um Vamos monte de começar, Tanguy? testemunha. Porra, Daniel, um monte de testemunha. Vamos Vamos, começar Daniel, esse vamos lá. negócio? Vamos logo, Vamos vamos logo. começar, vamos lá. Vamos lá Vamos lá, antes que caia gente. de novo. Vamos lá. Gravando aqui, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro diário entre Daniel Souza, que vos fala, Daniel não, e Tanguy o Bagdadi. Opa! Daniel Souza e Tanguy o Bagdadi repercutindo os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram, são exatamente 22 horas e 10 minutos, no dia 4 de abril de 2022. Hoje é o 40º dia de guerra. Um dia que foi particularmente pesado, Tanguy. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado esse conflito nesses últimos 40 dias. Agora, hoje foi complicado, né? Até por conta da ressaca do dia de ontem, um transbordamento e da repercussão do que aconteceu ao longo do dia de ontem e que foi explorado aqui no episódio anterior do Plantão Petit. E aí, Tanguy, vamos lá? Vamos lá, Daniel. 40º dia de guerra. Lembrando, a gente está gravando essa live aqui, né, esse episódio, na verdade, numa live no Instagram, num absoluto sinal de irresponsabilidade por parte desse podcast. A gente grava isso aqui ao vivo, sem edição, sem corte, sem nada. Hoje é dia 4 de abril, tá? Então hoje é segunda-feira. E são exatamente 22 horas e 11 minutos. A gente deixa bem claro em que momento que a gente está gravando, para que vocês saibam qual é o momento do corte, né? Qual é o momento no qual a gente para de ter informações, né? Aquilo que acontecer daqui para frente, naturalmente, vai aparecer no próximo plantão. E como o Daniel disse, hoje foi um dia pesado porque a gente continua repercutindo aquilo que aconteceu em Bucha, né? Que, como a gente falou aqui, fica no noroeste de Kiev. A gente falou algumas vezes sobre Bucha, né, sobre a importância estratégica de Bucha, fica do lado de Irpin, então era uma via importante de acesso que a Rússia vinha tentando para se aproximar de Kiev. Foi uma cidade, assim como Irpin, que chegou a ser dominada pelos russos para tentarem se aproximar da capital,
e a partir dali eles recuaram, né? Então já tem alguns dias que a Rússia anunciou a sua intenção de recuar, né? A sua intenção de, portanto, focar as suas atenções no leste e no sul. E desde então a gente não teve grandes movimentações no cenário, a não ser nessa retirada que a Rússia vem fazendo, de fato, do norte da Ucrânia, Daniel. Então, de fato, vem se afastando de Kiev. Hoje, aliás, promoveu uma retirada completa de Chernihiv, que fica ali do ladinho de Kiev. Então, mais uma vez, Chernihiv é uma cidade próxima a Kiev, do norte da Ucrânia. A Rússia também está se afastando e está mantendo, de fato, um corredor que tem uma média, Daniel, de cerca de 5 quilômetros, né, ali no sul da Ucrânia. Então, ligando exatamente aquilo que a Rússia queria há bastante tempo também, ligando exatamente a região da Crimeia a Luhansk, Donetsk, portanto, para chegar ao território da própria Rússia. Agora, desde então, a gente tem Mariupol sendo martelado de forma incessante. Mariupol não caiu ainda. Então, assim, o tempo todo parece sempre uma questão de dias. Mariupol não caiu. Hoje a gente teve uma rendição de diversos soldados ucranianos, mas sem rendição. Então, Mariupol segue de pé, segue tentando, quer dizer, está cada vez mais derrubada, né? Cada vez mais bombardeada, destruída. Assim, a destruição de Mariupol é um negócio inacreditável, mas não caiu ainda. E, de fato, portanto, a Rússia ela vem mantendo um corredor que meio que contorna Mariupol, mas sem tomar Mariupol até o momento. Agora, Daniel, o grande assunto, né, que foi exatamente com isso que a gente começou o nosso episódio, é exatamente a ressaca do que aconteceu em Bucha, né? Assim, todas as movimentações que vêm desde então. Já puxando para o lado diplomático, Daniel, e a gente vai conseguir desenvolver um pouco. Na verdade, antes de passar para o lado diplomático, vou até continuar um pouquinho mais na narrativa em torno da questão de Bucha, Daniel. Como eu disse ontem, a Rússia vem negando terminantemente que tenha feito qualquer coisa. O que a Rússia está dizendo não fui eu. Se aconteceu alguma coisa, negando, né? Segue negando. Se aconteceu alguma coisa, foram os ucranianos, tá? Não tem nada a ver com isso. E a Rússia está utilizando alguns vídeos, Daniel, para dizer o seguinte: olha, quando os ucranianos entraram em Bucha, eles entraram comemorando, eles entraram celebrando, eles entraram cantando vitória. Como é que eles não viram aqueles corpos todos no chão e vinham numa celebração? E segundo a própria Rússia, há inclusive um vídeo no qual um soldado ucraniano pergunta para outro, provavelmente um superior, se pessoas que não estivessem com um pano azul, que é exatamente a marca do apoio ao exército ucraniano, poderiam ser atacadas. E que a resposta teria sido positiva. Obviamente, gente, eu não falo nem russo nem ucraniano, eu sou incapaz de dizer se isso foi dito mesmo, mas segundo a Rússia seria uma prova de que essas pessoas teriam sido mortas depois da tomada ucraniana de Bucha, e seria uma forma, portanto, de jogar uma pressão e alimentar a russofobia que já vem sendo alimentada desde o início da guerra. Por outro lado, o New York Times, que é assim, um dos maiores jornais do mundo, disse que, né, colocou lá no seu site, quem quiser, entra lá, que dá para ver, que imagens satélite mostram que os corpos que foram encontrados, que foram filmados naquela posição, naquela rua de Bucha, estão lá desde dia 11 de março. A Rússia saiu da cidade de Bucha no dia 30 de março. Segundo as imagens do New York Times, esses corpos estariam lá na mesma posição desde o dia 11 de março. É bizarro, tá? Porque assim, é muito tempo, são 3 semanas. 3 semanas com os corpos lá ao relento. Estariam na mesma posição ao longo de todos esses dias. É claro que isso suscita uma dúvida que como é que a gente vai saber quando que essas imagens de satélite foram feitas? É claro que isso ainda vai dar pano para manga, como é que a gente vai saber e tal, mas o fato é que, se isso de fato for o caso, é porque a Rússia matou essas pessoas muito tempo atrás e deixou lá na rua. Agora, Daniel, eu não faço a menor ideia, mas assim, a putrefação de um corpo, mesmo frio, mesmo no frio, ao longo de 3 semanas, deve ser um negócio inacreditável, né? Deve ser um negócio, assim, deve estar em estado acelerado de putrefação. Mais uma vez, estou longe de saber alguma coisa sobre isso, mas, de qualquer maneira, é algo que me chama atenção, né? Assim, 3 semanas, de fato, é muito tempo. Então, essa certamente vai ser a narrativa dos próximos dias. Assim, o que a gente vai ver ao longo dos próximos dias com relação a informações, e a gente vai ter um espaço importante para saber disso, tá, Daniel? Porque, como eu disse ontem também, a Rússia convocou uma sessão extraordinária, uma sessão de emergência do Conselho de Segurança para debater o tema, e amanhã, terça-feira de manhã, lembrando, a gente está gravando isso aqui numa live na segunda-feira à noite, na terça-feira vai ser exatamente o dia para a gente ouvir os relatos. Então o Zelensky, por exemplo, vai falar, o Zelensky foi convidado
a falar o que ele viu. Aliás, ele esteve em Bucha, né? Não sei se ainda está, mas esteve em Bucha ao longo do dia de hoje, exatamente para acompanhar tudo o que está acontecendo. E a Rússia disse que vai apresentar dados contundentes, informações, provas contundentes de que não foi a Rússia que matou essas pessoas. Vamos ver o que aconteceu. Mais uma vez, estamos falando sobre, a princípio, cerca de 410 pessoas mortas, 300 delas somente em Bucha, Daniel. Tanguy, acho que, em primeiro lugar, o material do New York Times me impressionou bastante. Ele está muito bem estruturado, está muito bem coletado, e o New York Times tem aí uma reputação muito significativa, o que não quer dizer que o New York Times não possa cometer equívocos ou, eventualmente, estar mal informado sobre alguma questão. Um segundo ponto que me parece também relevante, que algumas pessoas têm apontado quando esse tipo de questionamento é colocado, eu não sou um especialista, não sei se esse é um argumento válido, mas que a temperatura estando muito baixa, a conservação dos corpos ela se alonga, que seria mais ou menos a mesma lógica de um necrotério, que você coloca ali corpos na geladeira e eles acabam tendo uma preservação por um período um pouco mais alongado. De qualquer forma, esse foi o grande tema do dia de hoje e as repercussões internacionais foram enormes. Eu queria começar falando sobre a Alemanha. Foi um dia muito turbulento na Alemanha, um dia cheio de acontecimentos na Alemanha. Para começar, o governo alemão ele assumiu a subsidiária da Gazprom no país. O governo alemão encampou a subsidiária da Gazprom como retaliação ao que aconteceu em Bucha. O ministro da Economia alemão, o Robert Habeck, disse em comunicado que a Bundesnetzagentur, que é a agência reguladora, a agência de energia da Alemanha, se tornará administradora da Gazprom no país até 30 de setembro, pelo menos, com poderes totais em relação ao funcionamento da Gazprom no país. Fora isso, a Alemanha expulsou 40 diplomatas britânicos por conta do que aconteceu em Bucha. 40 diplomatas russos por conta do que aconteceu em Bucha. Fora isso, nós tivemos também o presidente alemão, que se pronuncia muito pouco, né? O senhor Frank-Walter Steinmeier, que admitiu pela primeira vez em público que a construção do Nord Stream 2 foi um erro, que a Alemanha jamais deveria ter construído o Nord Stream 2. E, Daniel, você está falando aí sobre a expulsão de 40 diplomatas russos da Alemanha, se soma, aliás, aos 35 que a França também expulsou. Então, assim, é um movimento muito grande, está falando sobre os dois países mais importantes da União Europeia, somados expulsaram 75 diplomatas, e a gente teve ainda um movimento muito simbólico, que foi a Lituânia expulsando o embaixador russo. Eu sei que a gente está falando aí já de cerca de 300 diplomatas russos expulsos, né, de países, enfim, principalmente países europeus, mas a Lituânia foi o primeiro país a expulsar o embaixador. Aliás, expulsou o embaixador russo e convocou o embaixador lituano, que estava em Moscou, de volta para casa. Então, esse é um passo muito importante que a gente teve ao longo do dia de hoje, tudo em consequência dos acontecimentos de Bucha. No caso da Lituânia, isso é a antessala do rompimento de relações diplomáticas. Mas não foi só isso. A Lituânia anunciou no dia de hoje que não importa mais gás da Rússia. A Lituânia disse que vai se manter ali com seu sistema de gás liquefeito, com as suas importações de gás liquefeito, que tem feito investimentos desde 2015 muito robustos. O que é muito impressionante, porque até 2015 a Lituânia dependia 100% do gás russo e no atual momento está suspendendo. Diz, não quero, não vou mais importar gás da Rússia, estão rompidas as minhas relações com a Rússia nesse campo. Por que esse movimento bastante agressivo? Existe aí um burburinho, existe aí uma teoria conspiratória ou algo que tem algum fundamento que os países bálticos seriam a próxima vítima da expansão russa e tal. O fato é que os países bálticos, pelo sim, pelo não, estão bastante preocupados em relação ao que está acontecendo no conflito entre Rússia e Ucrânia.
Daniel, eu quero voltar para a Alemanha, porque eu quero te ouvir sobre um assunto que, assim, todo mundo pensa em você na hora que ouve falar da Frau Merkel, né? Assim, Angela Merkel ressurgiu das suas férias e deu uma declaração, Daniel, que eu achei profundamente arriscada da parte dela, né? Porque, assim, era lembrada meio que como, olha, a chanceler que passou aí 16 anos, muito elogiada e tal, mas ela, assim, ela, exatamente por ter passado 16 anos à frente de um país importante como a Alemanha, naturalmente ela é uma testemunha ocular e não apenas uma testemunha, ela é um agente ativo, né? Em boa parte da construção dessa crise que leva, portanto, até a guerra atual. E ela veio hoje para responder uma crítica do Zelensky. O Zelensky, Daniel, disse o seguinte: é, quem tem que vir aqui ver o que está acontecendo são Merkel e Sarkozy, a chanceler alemã, ex-chanceler alemã e o ex-presidente da França. Porque foram eles que negaram lá em 2008, quando a Ucrânia, pela primeira vez, pediu para entrar na OTAN. E na época a resposta dos dois foi: olha, não sabemos ainda como é que vai ficar a situação política na Ucrânia, achamos que é cedo, temos que ver. A Rússia tem uma participação importante na política ucraniana, isso pode, portanto, levar a uma crise maior, então é melhor não. E o Zelensky foi e falou assim: olha, essas mortes aqui em Bucha estão, em parte, na conta de Dona Merkel e seu Sarkozy, porque a gente sabe que se a Ucrânia, palavra Zelensky, se a Ucrânia estivesse na OTAN, a Rússia nunca atacaria a gente. Isso não aconteceria. Né? E a nossa oportunidade foi lá atrás e simplesmente disseram não. Lembrando, né, para o senhor Zelensky também, que se a conversa tivesse se iniciado, tivesse avançado mais lá em 2008, provavelmente essa guerra não aconteceria em 2022, ela aconteceria em 2008, como a gente viu que aconteceu com a Geórgia exatamente no ano de 2008. Mas a Merkel ressurgiu das suas férias, pegou seu chinelinho, saiu da rede, botou o seu chinelinho e pediu para o seu porta-voz, né, para o seu representante, falar em nome dela. E o que ela disse foi: fiz e faria de novo. Eu estava certa à época e mantenho a minha decisão de certeza de que não era para a Ucrânia entrar lá em 2008. Eu queria te ouvir sobre isso. O que você acha? Pois é, cara, eu concordo com você que foi uma declaração no mínimo arriscada, né? Afinal, dentro desse contexto, dentro dessa comoção mundial, dentro desse ambiente absolutamente pró-Ucrânia, onde existe ali uma percepção por uma parte considerável da população que, olha, se a OTAN tivesse chegado na Ucrânia, nada disso estaria acontecendo. Ela voltar a público e reafirmar a sua posição lá atrás, acho no mínimo uma ousadia, né? Acho no mínimo arriscado, porque ela corre o risco efetivamente de trazer para si o ônus de uma decisão que foi tomada lá atrás. Aliás, ela trouxe para si o ônus de uma decisão que foi tomada lá atrás e que está trazendo agora para algumas pessoas uma repercussão imediata. Eu concordo com você. Acho que a avaliação da Merkel é exatamente essa que você fez. Olha, se a Ucrânia tivesse entrado na OTAN lá atrás, a guerra tinha sido antes. Então, não é minha responsabilidade, não é responsabilidade da OTAN o que aconteceu, o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento. Mas, sem dúvida alguma, acho que foi uma declaração, no mínimo, imprudente, para dizer realmente, para poder classificar o que está acontecendo, porque ela não ganha nada dizendo isso. Né? Todo mundo sabe qual foi a posição, ela tomou uma decisão lá no passado, junto com o Sarkozy, e ela corre o risco de trazer para si um ônus e uma hostilidade dentro desse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia. Até porque ninguém estava realmente colocando na conta dela, né? Assim, Não, não tinha não. ninguém falando assim: ah, foi E a se ela não Merkel, foi o respondesse, ia ficar Sarkozy. por isso mesmo. Se Ia ela não ficar por isso respondesse, mesmo. ia ficar por isso mesmo. Agora, é importante que assim, todo mundo saiba que a rua europeia, né? Assim, a gente costuma falar sobre a rua árabe, né? Assim, o humor nas ruas. Na Europa toda, o clima é profundamente pró-Ucrânia, tá? Assim, eu acho Sim, que sem aqui no dúvida. Brasil, por exemplo, está muito mais dividido, apesar de ser muito mais pró-Ucrânia do que pró-Rússia, mas ainda tem muita gente no Brasil que é pró-Rússia, né? Fala assim: ah, veja bem, né? Tem lá seus motivos, né? A Ucrânia também, não é fácil e tal. Na Europa, o clima é muito pró-Ucrânia, muito mais do que aqui no Brasil, muito mais mesmo. Assim, deve ter, tá? Certamente tem, mas eu não conheço quase ninguém na Europa, das pessoas que eu conheço lá, que sejam pró-Rússia, ou que vejam a Rússia com algum grau de razão. Então, quando ela fala um negócio desse, ela está trazendo para si assim, uma capacidade de ser cancelada, né, de forma real. Você Exatamente. pega o Twitter hoje, dos perfis europeus, o bicho está pegando para ela. Assim, a galera está dando muita porrada nela, porque, inclusive lembrei que foi você que não permitiu que a Ucrânia entrasse.
devagar com a dor, tá, gente? Assim, a situação não é tão simples. Sim, ela impediu que entrasse lá em 2008. Não, a gente não sabe o que aconteceria se a Ucrânia de fato tivesse entrado. Ela manteve a posição dela. Agora, Daniel, com isso, a gente teve, né, uma posição mais dura por parte da União Europeia no discurso, né? Dizer, olha, a gente falou isso ontem, né? Novas sanções estão vindo aí, vocês vão ver só, vocês não esperam não pedem por esperar. E aí, Daniel, apareceu hoje a primeira versão de novas sanções que a União Europeia pretende colocar contra a Rússia. E adivinha, né? Fala sobre carvão, mas não fala nem sobre petróleo e nem sobre gás. Então, a Aliás, União foi o Europeia diz que Macron vai falou isso. acelerar e O puxa o freio de Macron, mão na hora. o Macron disse isso com todas as letras. Ele pediu sanções ao petróleo e ao carvão, mas não fez referência ao gás natural. Quer dizer, é muito impressionante a questão do gás natural, por razões até que a gente explorou no nosso encontro de ontem. O impacto realmente sobre a economia europeia seria de grandes proporções. E, de novo, dilema de estratégia. Depois que sancionou, não tem como tirar a sanção, a não ser que a Rússia recue. E aí vai ficar no frio, e aí vai ficar com a economia desmoronando, e aí vai ficar sem gás natural como um insumo energético importante, vai ficar sofrendo com inflação galopante. Qual é o governo que consegue, numa democracia, sustentar um ambiente como esse? Então, é natural que os governos puxem o freio de mão na hora de um momento como esse, até porque, Tanguy, ninguém tem certeza se essas sanções efetivamente funcionam, se elas efetivamente têm um impacto que se espera delas. E eu acho que muito se explica na escalada das sanções o que você descreveu há pouco, que é o ambiente pró-Ucrânia. Quer dizer, o eleitorado espera dos seus governantes uma hostilidade, uma postura dura, uma postura agressiva para, de alguma forma, conter os russos. É por isso que os governos reagem e vão escalando as sanções, vão fazendo aos poucos para mostrar que eles estão agindo o tempo todo. Aliás, eu estou falando aqui que quase todo mundo na Europa é pró-Ucrânia, lembrando que a gente falou sobre isso ontem, né? Tivemos a reeleição massacrante de Viktor Orbán, e ele citou Daniel Zelensky como rival dele. Falou assim, ao longo dos últimos dias tivemos que enfrentar muita coisa. Tivemos que enfrentar o George Soros, tivemos que enfrentar a esquerda. George Soros não é possível. Ele falou do George Soros. Falou, novo, Daniel. Ele fala Juro sempre pra você. do George Soros, cara. Falou. Tivemos que enfrentar o Orbán George tem Soros. um problema com o George Soros. O Orbán, ele tem uma rivalidade com o George Soros. Eu acho que, no fundo, ele queria ser George Soros, Tanguy. Porque, na verdade, é um espantalho perfeito, né? Você fala sobre o George Soros, você nomeia uma galera ali, exatamente, o globalismo. Então ele falou, tivemos que lutar contra George Soros, União Europeia, a esquerda, os liberais, e nos últimos dias, até mesmo o presidente da Ucrânia se tornou um problema para nós, mas nós superamos todos. Então, esse é um discurso que é importante notar, tá, gente? As pessoas não votam no Orbán por causa da Ucrânia. A Ucrânia é apenas mais um assunto, mas, de qualquer maneira, faz parte do pacote, tá? Então, essa é uma particularidade ali da Ucrânia, da Hungria, esse voto pró-Orbán, que é pró uma agenda conservadora, que acaba tendo dentro de si uma admiração ao Putin e, portanto, alimenta uma certa rivalidade com o Zelensky. Aliás, Daniel, a gente comentou ontem também que o Zelensky foi chamado para falar no Grammy. E ele fez o discurso no Grammy. Daniel, tá ruim, cara. Ele faz um discurso muito ruim, cara. Ele é muito meloso, cara. O discurso dele ontem não tem condição. Sabe o que ele meteu ontem? Assim, a gente já percebeu, a gente já viu que ele tem uma linha de atuação, né? Ele pega ali o que mobiliza a galera e bota ali. Então, quando ele vai falar do Japão, ele fala sobre Fukushima e fala sobre armas químicas. Ele vai falar com os Estados Unidos, ele mete Pearl Harbor. Ele sempre puxa alguma coisa ali. Aí, ele foi falar com o Grammy, falou, caramba, o Grammy, o que eu vou falar, né? Vou falar de música. E aí, Daniel, a frase melequenta dele foi a seguinte. Cadê? Vou achar aqui. Qual é o oposto da música? O oposto da música, queridos, é o silêncio das cidades arruinadas e das pessoas mortas. Isso é de uma melequice que eu não aguento, não. Desculpa. Achei meio cafona até. Cafona, cara. É cafona demais. O oposto da música é o silêncio da guerra, sabe? E aí disse que nas nossas cidades os músicos estão se mobilizando para levar alegria para as pessoas, indo para os hospitais para tocar, mesmo para aqueles que não nos podem ouvir, né, para pedir, portanto, aquela mobilização pró-Ucrânia. Mas, enfim, ele falou lá no Grammy,
vai falar, portanto, no Conselho de Segurança. Espero que no Conselho de Segurança o discurso dele seja um pouco melhor. Você imagina que vai ser naturalmente um discurso mais político, né, do que exatamente mobilização, né, motivacional como esse. Daniel, eu posso falar sobre a Ucrânia? Sobre Faça a isso. Polônia, aliás? A Polônia. Acho que a Faça Polônia, isso, por tem que favor. aparecer. Primeiro, Daniel, a Polônia apareceu aqui ontem, né, com as suas ideias de sempre, né? Pensou ali, porra, de repente uma bombinha nuclear e tal, e você se lembra que eu terminei a pauta de Polônia ontem dizendo que ela deu uma estocada ali na Alemanha. Ela falou assim, ó, a Alemanha, inclusive, Segunda Guerra Mundial não ficou muito bem acertado, muito bem resolvido, então, assim, tem que ver aí se de repente uma bombinha nuclear norte-americana que esteja em território alemão não pode vir aqui para a Polônia, porque a gente está mais em risco do que a Alemanha. Aí hoje, Daniel, a Polônia continuou fustigando a Alemanha e disse que, isso aqui, palavras do primeiro-ministro polonês, a Alemanha é o maior obstáculo contra as duras sanções que a União Europeia precisa colocar contra a Rússia. Não é a União Europeia como um todo, a culpa não é da França, a culpa não é de mais ninguém. A culpa é da Alemanha. A Alemanha que é o problema. Basicamente assim, se a gente conseguir calar a Alemanha, se a gente conseguir se livrar dela, a gente vai colocar sanções mais pesadas Ô, contra a Tanguy, Ucrânia. a Polônia está sugerindo se livrar da Alemanha, é isso mesmo? Está Não dizendo que ela é o é, problema. é isso aí. Não é se livrar do ponto de vista prático, mas assim, que ela Não é é um jogar no mar. problema. Não é jogar a Alemanha Não, no mar, não é é jogar no isso. mar, não é jogar no mar. Mas ela tá assim, a Polônia claramente está tendo problemas de insônia. Ela passa a noite toda pensando o que ela vai fazer no dia seguinte. Rapaz, E a eu gente teria sabe que também. Eu teria também, se eu fosse a Polônia, rapaz. Eu também estaria tenso, estaria bem nervoso no atual momento se eu fosse a Polônia, pegando ali aquela história, aqueles livros de história da Polônia. Eu ficaria bem preocupado. Pois é, mas você sabe que aquele pensamento que você tem de madrugada, Daniel, de manhã você tem que dar uma filtrada, porque na maior parte das vezes Claro. não faz nenhum sentido. Mas a Polônia, Daniel, ela tem uma galerinha ali que toda vez que ela fala as ideias dela, tem uma galera que dá uma acenada com a cabeça, tipo assim, É uma concordo. claque, é isso. Existe É. uma claque da Polônia. E isso tem uma galera que vai falar, porra, nada a ver, Polônia. Pô, viajou, nada a ver, não dá atenção pra ela, não. Ih, esquece, só concorda e segue. Mas tem uma galera que fica quietinha ali e que dá aquela concordada. Aí a Polônia faz o quê? Se aproxima dessa galera, que é uma galera que tá com tanto medo quanto ela. Que são quem, Daniel? Letônia, Lituânia e Estônia. Os países bálticos. Também, Daniel, não tiro razão, tá? Não, Não nem um tira pouco. razão. Tem lá suas razões de ter medo. É a galera que tem fronteira, que é da OTAN e que tem fronteira com a Rússia. Então, Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia, a galera que tem mais medo da Rússia na face da terra toda, porque a Ucrânia já tá assim, a Ucrânia já tá rolando na lama, né? Agora, Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, ou seja, Polônia e mais os países bálticos se juntaram e disseram que, ao longo dos próximos 2 ou 3 dias, podem concretizar o isolamento completo da Rússia por terra. Vão fechar as fronteiras de maneira completa, total. Não vai mais ter estrada, nem ferrovia, nem nada que ligue o território desses países à Rússia. Lembrando, Daniel, que Polônia e Lituânia fazem uma fronteira mais ou menos com a Rússia, né? Fazem fronteira, na verdade, com Kaliningrado, Kaliningrado, pois que é é. um exclave, né? Não é exatamente o território principal, mas é Rússia. Polônia falou assim, não interessa, é Rússia, a ideia foi minha, a galera veio junto, estamos derrotando a Rússia, hein? A vitória será nossa. Então, tanto Polônia quanto Lituânia estão tendo uma postura que é de fechar, assim, basicamente vão isolar, é a única fronteira por terra que Kaliningrado tem, né? Então, mais uma vez, Kaliningrado é um território russo que não tem ligação com o restante do território russo. Então, Kaliningrado tem ligação, de um lado com Polônia, do outro lado Lituânia, o resto é o mar. Né? Então, basicamente, Kaliningrado vai ficar isolado por terra, completamente isolado. E admiro também a coragem dos dois outros, né? Então, Letônia e Estônia, que é de fechar a fronteira com a Rússia em si. Né? Disseram que vão fechar, e aí vamos ver. Isso foi dito, Daniel, também é importante que dá o crédito, porque sabe-se lá também. Isso foi dito pelo ministro da Infraestrutura da Ucrânia. Sei lá também, tá? Se a Ucrânia também não está viajando, dizendo, eu ouvi dizer aí, estou achando que isso vai ser feito. Mas vindo da Polônia, Daniel, não duvido. É provável que a ideia seja verdadeira. E vindo também dos países bálticos, depois da movimentação da Lituânia no dia de hoje, também não me surpreenderia. Quer dizer, você está caminhando nessa direção, no que diz respeito ao relacionamento desses três países com a Rússia. O Tanguy, eu queria apenas deixar aqui uma nota em relação ao seu Antônio Guterres. Antônio Vamos lá. Guterres, secretário-geral da ONU,
Cara, ele tá assim, De onde que ele é, preocupado, Daniel? né? De onde que ele é que eu É esqueci? Portugal, ele é de É Portugal. Portugal. É Ah, de tá. Portugal. E o Ah, seu Antônio Guterres hoje afirmou, cara, que o novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas revelou uma lista de promessas vazias. O Antônio Guterres, é nada. no meio dessa confusão toda, ele está dizendo que o importante é o aquecimento climático, ou melhor, aquecimento global, que o importante é nós termos metas de descarbonização, nós termos metas de efetivamente redução nas emissões de gases do efeito estufa. Nada contra, né? Eu sou absolutamente a favor dessa agenda, considero uma agenda prioritária e importantíssima, mas não é a primeira vez que eu destaco isso aqui nos nossos plantões, que ele me parece um pouco desconectado, digamos assim, do momento em que nós estamos vivendo. A ONU tem um papel super importante, ele é o secretário-geral da ONU, e nós não vemos o secretário-geral da ONU talvez ter uma postura um pouco mais proativa, de articulação, de diálogo, de intermediação. Ele fica falando sobre aquecimento climático. Quer dizer, ele aparece para falar sobre isso, sobre as metas. Às vezes passa a impressão, e essa é a crítica que ele tem recebido, que ele está muito mais preocupado com o legado dele, com a agenda que ele se propôs a fazer, do que efetivamente com o mundo real, do que efetivamente com o que está acontecendo ao redor do mundo. De novo, a meta ambiental é uma prioridade, é algo super importante, é algo que tem que ser debatido e tem que ser pensado, mas nós estamos vivendo tempos excepcionais. E nesses tempos excepcionais, me parece que o secretário-geral da ONU deveria ter uma outra postura, deveria ter uma outra envergadura, que ele não me parece estar tendo nesse momento. Ainda mais, Daniel, no momento no qual a promessa para os próximos dias é provavelmente uma suspensão, isso foi dito pela própria Ucrânia, suspensão de qualquer tipo de negociação junto à Rússia. Né? Então, aquelas negociações que a gente vem acompanhando aqui desde o início da guerra, né? Que a última rodada foi em Istambul, que vieram inclusive algumas ideias e tal. Havia uma impressão, né, de que eventualmente se poderia ser um caminho e tal. A Rússia, né, ontem, jogou um balde de água fria e falou: ó, não tem nada disso, tem muito chão pela frente ainda para, né, chegar a algum tipo de paz e tal. Mas o fato é que agora a própria Ucrânia disse: olha, a negociação está se tornando basicamente inviável com isso que aconteceu em Bucha. Então, se a ONU, sim, eu acho que muitas vezes se joga uma expectativa muito grande sobre a ONU. Ah, mas a ONU não está fazendo nada. A ONU não tem como fazer nada por conta própria, mas ela tem um papel de articulação importante, de fato. Né? O Exatamente. secretário-geral ele é um representante disso, ele é um representante de. Fala assim: olha, pelo menos negociar vai ter que negociar, chamar os atores, ver quem pode pressionar um, ver quem pode pressionar o outro, estabelecer, portanto, ali uma capacidade do diálogo, pelo menos, acontecer. Se tiver o diálogo, a ONU já fez o papel dela. Se vai resolver, se não vai, ela não tem essa capacidade. Mas, de fato, não é o momento, por mais importante que seja. Pô, isso aqui, quanto tempo que a gente fala sobre a importância de aquecimento global, né, da pauta ambiental aqui no Petit Jornal. Já falo sobre isso há muito tempo. Mas não é o momento de falar sobre isso. Hoje é a segunda prioridade. Tem uma outra prioridade que está na frente, que é o fato de que você tem uma guerra de proporções muito grandes acontecendo na Ucrânia nesse exato momento. E Tanguy, a Rússia anunciou que vai retornar voos para 52 países diferentes. Veja você, De asa delta, né? né? Não, de aviões. Os aviões Avião? desses Ah, países podem ir para a Rússia, voltar da Rússia, podem ir para a Rússia, voltar da Rússia e tal. E aí o que acaba acontecendo na prática é que a Rússia, com isso, ela está eliminando completamente as restrições da Covid-19. Não tem mais restrição. Pode vir, pode passou já, sair, né, pode Daniel? vir, pode Passou. sair, pode vir, pode sair. E eu achei curiosa a lista, Tanguy. Achei curiosa a lista. Tem aqui, né? Pô, os BRICS estão lá, né? Brasil, Índia, África do Sul, China tá lá também. E temos aqui outra galera também, pô, exótica, né? Coreia do Norte, né? Seychelles, temos aqui Zimbábue. Então, Tanguy, mas não tem ninguém da Europa. Achei estranho não ter ninguém da Europa, não tem Estados Unidos, não tem Austrália, não tem Nova Zelândia. Tem a galera do Oriente Médio, ali Arábia Saudita, tal, aquela Síria galera tá tá ali. lá. Síria tá lá. Enfim, Tanguy, Madagascar, Maldivas, a Tem uns galera tá lugares ali. bonitos para visitar aí, cara. Tem uns lugares legais. Moçambique, Mongólia, voltou a Mongólia também, Sérvia. Achei estranho a Sérvia estar na lista. Achei Angola tá, bem Daniel? estranho. Angola, rapaz, Angola não tá não, cara. Angola não tá na Angola não lista tá, não, não. uma pena, uma tristeza, mas Angola retornará em algum momento. Mas eu quero dizer para você o seguinte,
o Brasil não é um país hostil. O Brasil é um país amigo da Rússia. Amigo, Entrou claro. na lista dos amigos, dos 52 amigos que terão agora o retorno de voos em direção à Rússia, Tanguy. Veja você, que momento, hein? É isso, Daniel. Querendo passar férias lá, Daniel, porra, a gente vê aí, cara. A gente financia para você ir para lá e vai ser legal. Tem uma área ali, Daniel, mais ali no a sudoeste da Rússia, que tá muito legal para ir agora. Essa época do ano tá assim, um clima bom, gostoso, que eu acho que você podia eventualmente ser o representante, o enviado, né, do Petit Jornal para aquela região ali. Muito obrigado, Tanguy. Não, de Aliás, nada. Ah, veja, eu quero saber como é que vai ser o desenho dessas malhas aéreas aí, dessas rotas aí maravilhosas. Que não é porque é pode... um campo minado, né? Não pode passar por uma galera. Pois é, não pode passar por cima de um, não pode passar por cima do outro, não pode passar por cima do outro. Vai ser Vai ser confuso isso aí, amarelinha. Tanguy. Vai É, ser... eu acho que vai ser um tal de passar pelo Polo Norte, passa pelo Polo Sul, porque ele tenta buscar ali umas zonas mais neutras, né, Tanguy? Porque vai ser uma loucura. Ô, rapaz, vamos falar sobre oligarcas? Ah, precisamos. Pô, tava achando que não ia chegar. Solta a vinheta aí. Tanguy, hoje tivemos mais um iate apreendido. Hoje foi a embarcação do senhor Victor Vexelberg, que estava na ilha de Mallorca, na Espanha. Maiorca, né, na Espanha. Tanguy, é mais um exemplo maravilhoso. O iate estava lá, cara. Ah, estava lá. Ninguém notou que o iate estava lá. Opa, rapaz, teu iate está aqui? Ih, Mas gente, é vou porque é um ter que iatezinho aprender. pequenininho. É pequeno, provavelmente. Não, cara, é um iate grande. É um iate, acho que de 250 pés, se eu não me engano. E o que acabou acontecendo que foi que notaram que o rapaz estava sancionado. E o iate dele estava ali na ilha de Maiorca. Tem que prender esse negócio, pô. Prende aí, gente. Tanguy, algo me diz que esses países aí são bons para divulgar a sanção, mas são ruins de implementar. E aí aparece lá alguém, epa, tem aqui uma sanção, tem que fazer uma sanção, pega aqui o iate, aí pega o iate. E tem uma outra notícia que eu também queria destacar, o senhor Bill Browder, que é o CEO fundador da Hermitage Capital Management, e foi um dos maiores investidores estrangeiros na Rússia nos anos 90 e no início dos anos 2000, mas acabou sendo deportado e banido da Rússia no ano de 2005, disse o seguinte, olha, as sanções não vão adiantar nada, o Putin não vai cair, e eu sei, teria todo o interesse do mundo em dizer o contrário, Putin é meu inimigo, né? Eu efetivamente fui banido da Rússia, tive lá uma série de problemas de denúncia de corrupção, etc., que eu denunciei a corrupção na Rússia, Tanguy. Mas eu tenho que avisar os senhores, ele falou isso publicamente, que não vai adiantar nada. Ele vai continuar no governo, as pessoas vão sofrer e não haverá maiores consequências, mesmo com as sanções impostas a oligarcas. Cadê, Daniel? Cadê o? Você jura? Você Você jura? jura? É mesmo? Não Rapaz, vai você cair? jura? Não vai cair. Ele Rapaz, diz que ele vai caramba. continuar. Você jura? Essa entra na sessão Você jura do nosso Plantão Petit de hoje. É isso, é isso. Beleza. Daniel, queria lembrar o pessoal aí que está falando sobre a OTAN. A OTAN isso, a OTAN aquilo. Cadê a Angela Merkel? Ah, a Ucrânia vai entrar na OTAN, não vai entrar na OTAN, devia ter entrado na OTAN, não devia ter entrado na OTAN. Que amanhã tem aula sobre a OTAN. Ah, é Então, verdade. lembrando, estamos gravando isso aqui Mas é paga, né, nas... Tanguy? É paga amanhã, essa aula. amanhã, amanhã. Daniel, vou fazer o seguinte: vou deixar Ah, gratuita de amanhã, hein? deixa gratuito? Amanhã deixa Tá gratuita. bom. Deixa gratuito. Vamos dar esse mole pro pessoal aí. Então, ó, a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira à noite, né? Hoje é dia 4 de abril. São 22 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Amanhã, portanto, se você está ouvindo já na terça-feira, hoje para você, às 21 horas, vai rolar uma aula gratuita sobre a OTAN. A OTAN é seu projeto de segurança, que vai acontecer às 21 horas, como, aliás, religiosamente, toda terça-feira, 21 horas, nós temos aula no Petit Cursos. Algumas são gratuitas, outras não. Essa que vai rolar nesse dia 5 é gratuita, na qual a gente vai falar sobre a história da OTAN, a formação da OTAN, as suas características mais importantes e mais fundamental de tudo, porque fala muito sobre o momento atual, a gente vai falar sobre esse momento pelo qual a OTAN passa após o fim da Guerra Fria. Lembrando que a OTAN tinha como grande rival o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia acabou. Em 91 acabou a União Soviética, acabou o Pacto de Varsóvia. E a OTAN deu migué, Daniel. Falou assim, vai indo que eu vou, vai indo que eu te acompanho. E aí o Pacto de Varsóvia foi e a OTAN ficou. A OTAN está aí. Então, entender como é que funciona a mudança desse perfil da OTAN da década de 90 para cá, né, do início da década de 90 para cá,
é fundamental para a gente conseguir entender qual é a atuação que ela tem em casos como esse da Geórgia e da Ucrânia. E aí, se você quiser saber mais, ter outras aulas gratuitas e tal, acessa lá petcursos.com.br, tá? Lá você vai encontrar todo o rol, né, de cursos que pode te interessar. Os temas que a gente fala aqui, que a gente trata aqui, estão lá em cursos mais bem estruturados, mais longos. E lá no site, aliás, você consegue também se inscrever para essa aula que vai acontecer amanhã, para receber o lembrete. Então, www.petcursos.com.br. Lembrando uma vez mais que a aula gratuita será no canal do YouTube do Petit Jornal. Então, se você ainda não assinou o canal do YouTube, por favor, vai lá e assina. Fica aqui, gente, também o nosso enorme agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, o nosso projeto não seguiria de pé, nós não teríamos plantões, não teríamos aula gratuita, não teríamos nada disso. Vocês são fundamentais nesse projeto. Fica o nosso obrigado, o nosso abraço, a nossa gratidão, porque vocês fazem toda a diferença. E quem não é apoiador, fica o convite para se tornar. Então, se você quiser se tornar um apoiador, uma apoiadora do Petit Jornal, vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. É isso aí, Daniel. Amanhã estamos de volta, lembrando, amanhã aula, temos o compromisso, mas amanhã tem, mais uma vez, plantão do Petit Jornal. A gente vai falar, portanto, sobre o 41º dia de guerra. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, falou, tchau, tchau. Ô, Tanguy, rapaz, tudo bem? Funcionou, hein? Acabou funcionando aqui. Sabe o que foi isso, Daniel? O que foi isso? Ameaça. Não, fé. Você passou a acreditar. Você abandonou aquele seu ceticismo, entendeu? Você estava com cara de cético, eu estava sentindo uma energia cética em você, mas aí você, sabe, deu aquela respirada, elevou o seu pensamento e o negócio funcionou. Pronto, a internet é fé, Daniel. Mas eu quero saber, rapaz, como é que é isso? Por que o download tem uma velocidade gigante e o upload não, cara? Não entendo isso. Daniel, isso aí eu não sei. Mas o fato não é sabe, que assim, né? Eu não sei. Se você quiser saber sobre guerra da Ucrânia, funcionamento do Mercosul, processo decisório do Conselho de Segurança, diferença entre sunitas e xiitas, tudo eu te explico. Agora, por que o upload é menor do que o download? Por que, sei lá, eu não faço a menor ideia. Tem que o pessoal tá comprando selos. Tá olha aí, comprando Ed selo. Santiago comprou 2 selos, obrigado. Mas uma galera comprou selo durante a live aí. Muito legal, né, faz isso aqui, a gente não comenta durante a live, mas muito obrigado para todo mundo que comprou selo. Pô, isso faz uma diferença enorme, você não tem ideia. Não apenas em termos de motivação, mas em termos de ajuda também, assim, dos custos que a gente tem, de tudo que a gente precisa aqui. Então, muito obrigado. A gente teve problema durante algum tempo aí com os selos, né, Daniel? Que não aparecia selo, não sei o quê. Aliás, mudou, né? Antigamente a gente aparecia uma barrinha pra gente aqui também, com quem tinha comprado selo, quando, não sei o quê. Agora a gente não tem mais esse controle. Então, se eu quiser agradecer vocês aqui agora, nem dá, porque eu não tenho controle de quem comprou selo. Né? Quem comprou, quem não comprou. saber mais, não tem mais como saber. Mas fica aqui o nosso agradecimento. Quem compra ao vivo, a gente consegue. Por exemplo, a Valkyrie 89 comprou selo. Muito obrigado, Valkyrie. Leandro também comprou Leandro selo. também. Leandro obrigado, acabou de mandar. Leandro acabou de mandar uma DM aqui dizendo que vai estar amanhã na aula sobre o OTAN. Divulguem, coisa tá, boa, pessoal? Coisa Divulguem. Pô, quer saber de OTAN? Você tá no escuro aí? O que é OTAN? Você acha que a OTAN foi criada em 1991? Não foi, né? Então você indica aí a aula do Petit Curso, que eu tenho certeza que vai interessar bastante, lá no canal do YouTube do Petit Jornal. Aliás, no canal do YouTube do Petit Jornal tem lá a aula gratuita anterior, que foi sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, raízes históricas, interesses do Extra, Putin. Né? Aula extra, hein? A aula extra gratuita tá lá no canal do YouTube. Quem quiser dar uma olhada, indicar para alguém, também fica a nossa sugestão. Isso. E vai ter um churrasco aí, hein, Daniel? Tá sabendo? Tô sabendo, não me convidaram não, rapaz. Também não foi convidado. Também não foi convidado. Não? Não, mas não tive convite nenhum. É o churrasco do Petinder? É o churrasco do Petinder. Estão pensando, talvez, tem um clube, Daniel, um lugarzinho legal, que tem uma churrasqueira, uma piscina e tal, ali em Kaliningrado, que eu acho que é um lugar bom também de fazer churrasco agora. Mas, cara, Kaliningrado tem praia, então é coisa boa. Claro que né? tem, claro que tem. Coisa boa, tem praia, você pode ficar ali tranquilo. Aí, é uma praia boa também, uma praia que tem um marzinho gostoso também, bom de mergulhar, gostoso mesmo. Quentinho ali, né, cara? É ótimo, ali é ótimo. Ali é bom mesmo dar um mergulho. A parte boa, Daniel, é que se você tomar a vodka, você mergulha no mar, você volta bonzinho, você volta podendo dirigir. Aliás, falar em vodka e sauna e mergulhos gelados, o nosso amigo Lukashenko era o cara que dizia que a Covid não existia, você lembra? Mas o pessoal já esqueceu isso. Não é que a Covid não existia. Não, que você curava com sal e vodka. Sal e vodka.
Sauna e Sauna e vodka. vodka curava a Covid-19, que era fácil para Oração resolver. e oração ajudava, né? Mas não garantia, mas ajudava. Agora, sauna e vodka, porra, era tiro e queda. Tomou, Tiro e queda, estava resolvido. acabou a Covid. É isso. Ô, Tanguy, É isso, né, é Daniel? hoje. Por hoje é Tá bom. só. Então tá bom. Obrigado a todos. Um abraço, gente. Valeu, Até. gente. Amanhã a gente volta depois da aula gratuita. Depois da aula Isso. gratuita, faremos aqui o nosso plantão. Provavelmente por volta das 22h50, 23 horas, né? Provavelmente É deve ser o horário que isso. deve começar aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.